Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje eu fiquei com a missão de falar com vocês sobre o uso racional de hemocomponentes e hemovigilância. A ideia é ser uma explanação mais geral, né? Visto que a maioria trabalha em setores que realmente tem transfusão, não é para ninguém sair sabendo de detalhes, é mais uma visão geral das indicações e das reações transfusionais. Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo? Deixa eu ter aqui. Passou aí, né, para vocês? Não passou. Então, o princípio básico, né, do uso racional é porque a gente tem que realmente tratar a hemotransfusão, né, a transfusão sanguínea como um transplante, né? A gente sabe que o sangue é um órgão do nosso organismo e existe grandes possibilidades de dar incompatibilidade, e não só na tipagem ABO-RH, que é a que a gente faz rotineira, né? Mas a gente tem, além desses dois tipos sanguíneos, do ABO-RH, a gente tem mais 25 grupos sanguíneos, né? Então, claro que eles são menos imunogênicos, os principais são ABO-RH, mas aí a gente vai ter uma infinidade de chances de ter incompatibilidades aí nessas transfusões, além dos riscos imediatos, que a gente vai falar que são as reações transfusionais. Então, quanto menos transfusão, melhor, tá? Quanto menos, mais, né, para o paciente. E a gente também tem que levar em consideração que é um componente escasso, né? A gente tem uma estatística aí de 3% da população brasileira que doa sangue, e a gente precisaria do dobro disso para ter estoques, né, satisfatórios de todos os períodos do ano. Ainda é uma coisa que temos dificuldade, que é o estoque, né, do componente. E aí, um dos princípios é que é uma indicação exclusiva do médico, né, baseada em critérios clínicos, e o médico hemoterapeuta ele pode estar analisando essas solicitações, né. Então, é importante que o colega coloque realmente o motivo da transfusão, né, que levou a decidir pela transfusão. Como eu falei, né, toda transfusão tem os riscos imediatos, de tardios, e os benefícios devem superar esse risco. Então, a gente vai sempre colocar numa balança, e a gente vai querer que o benefício seja maior que os riscos da transfusão. Então, além da indicação do médico, ele também tem que prescrever e registrar no prontuário essas solicitações de transfusão. Então, aqui tem um programa, Educa Sangue, né, que ele fala que transfundir faz toda a diferença, e aí tem vários banners, né, tem um aplicativo, tem o site. Uma das dicas doutor, a segurança do paciente começa com você. Então, a gente precisa preencher correto e completamente a requisição de transfusão, é um requisito obrigatório para a liberação da hemocomponente e é fundamental para a segurança da transfusão. Então, eu vou mostrar aqui a solicitação, né, e todos os critérios, porque são importantes, né? Então, um dos pilares da segurança, o primeiro, né, da segurança do paciente, é a identificação do paciente correta, né? Então, o nome completo do receptor do paciente, ele tem que estar sem abreviaturas. E, além do nome, se puder ter o nome da mãe, né, é obrigatória a data de nascimento, só o nome da mãe que pode não ter, né? É importante a gente saber o peso, principalmente em crianças, e no caso de plasma, né, que a gente calcula baseado no peso. Outros dados de identificação, como o número do prontuário, o local que o paciente está, enfermaria, assinatura e carimbo do médico, com CRM. E um detalhe que eu destaquei aqui é o diagnóstico e indicação, que eu já falei até no primeiro slide. Que muitas vezes a gente pega uma solicitação com anemia, né, diagnóstico com a indicação anemia. Aí eu coloquei aqui um exemplo. É um paciente que tem uma anemia falciforme, está internado com pneumonia, isso é o diagnóstico, né? E a indicação é o quê? Por que ele vai tomar o sangue? Ele não está tomando sangue porque ele tem anemia falciforme. Ele está tomando sangue porque ele teve alguma descompensação, né? Então, a clínica pode ser uma dispneia, uma taquicardia, e aí, no resultado laboratorial, né, que aqui o resultado dos exames laboratoriais que justificam a indicação, na verdade, eles reforçam a indicação baseada na clínica. Então, é importante a gente saber
por que aquele paciente está sendo indicado a transfusão. Não é anemia, porque, por exemplo, eu tenho anemia e por isso eu vou tomar transfusão. Então, além da anemia, o ideal é que tenha um sobrenome, né, que tipo de anemia é, e tem que também ter a indicação. Qual é a situação clínica que levou à indicação daquela transfusão? É importante para a gente também os antecedentes transfusionais, gestacionais e de reação transfusional. Há uma hora atrás, eu recebi uma mensagem lá da agência que tinha um paciente que precisava receber transfusão, e tinha um exame alterado nos testes transfusionais, e a solicitação estava: não recebeu transfusão anterior, não tinha história de gestação e não tinha história de reação. E aí, como ele tinha uma alteração dos exames, a técnica foi procurar saber com a enfermeira do hospital. Na verdade, ela tinha história de ter tido filho já, e tinha história de ter recebido transfusão. E aí foi nessa primeira transfusão que ela desenvolveu anticorpos irregulares. Então, essas informações são muito importantes, né, e estarem preenchidas e corretamente preenchidas, né. E outro ponto aqui é que o agente de serviço de quimioterapia não deve aceitar requisições incompletas, rasuradas e ilegíveis. Isso é o que está na portaria, tá? Então, quando a gente parece ser chato, né, recusando uma solicitação, ou recusando um tubo, né, com uma identificação incorreta ou incompleta, na verdade, a gente está sendo criterioso e pensando na segurança do paciente. E além de estar respaldado pela portaria, né? Qualquer dúvida, qualquer observação, pode falar, tá? Então, está aqui o nosso modelo de solicitação de transfusão na MOPAC. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é na modalidade. Então, a gente vai ter 4 modalidades, e aqui na própria solicitação tem explicando, né? A programada seria para aqueles procedimentos cirúrgicos ou um exame mesmo, a endoscopia, que vai fazer uma plaqueta, né? Quanto mais próximo do procedimento, melhor. Então, é importante a gente saber o dia e a hora do procedimento. A de rotina que pode receber dentro de 24 horas. A maioria dos pedidos a gente recebe como urgência, que seria dentro de 3 horas. A gente sabe que em algumas situações se coloca urgência, porque quer pressa, mas não é que o paciente tem que ser naquelas 3 horas. Então, é importante a gente saber, porque a gente termina dando prioridade ao paciente que está mais grave, de acordo com essa modalidade. E a gente também tem um índice de cobertura, e a gente se baseia também nesses tempos, né? Então, se um paciente pode esperar mais que 3 horas, e a gente não consegue enviar, por exemplo, plaqueta em 3 horas, a gente não está dentro do índice de cobertura. Então, mas aí o paciente podia esperar, é melhor que seja rotina, para ele poder esperar mais de 3 horas. E a emergência, quando o retardo da transfusão pode acarretar o risco de vida ao paciente. Nesse caso, é importante, se realmente estiver numa situação dessa, o médico também autorizar, aqui embaixo ele tem as opções de, não sei se vai dar para vocês verem, a opção de sem prova cruzada, ou heterogrupo, ou o isogrupo, mas não esperar a prova cruzada. Então, aqui você podem sinalizar de acordo com o tempo. Então, se for só o tipagem isogrupo, mas sem prova cruzada, é mais rápido. Se for sem nada, a gente vai pegar aquela bolsa O negativa, que tem já separada para esses casos de emergência, e enviar e vai continuar fazendo os testes. Se tiver alguma discrepância, a gente avisa, mas aí o atendimento vai ser bem mais rápido. Uma dúvida aqui. E aí, nos últimos tempos, o que a gente tem vindo falando mais uma nomenclatura nova, a gente usava indicação, passou a usar uso racional, e agora a gente está falando muito desse PDM, que é o manejo do sangue do paciente. Isso, o que é isso? Né? É o gerenciamento do sangue do paciente, é uma abordagem sistêmica, né, que visa melhorar a evolução do doente através do uso seguro e racional do sangue, minimizando transfusões desnecessárias. Então, ele tem 3 pilares principais, que é otimizar a hemoglobina do paciente. Então, ele é muito usado em reserva cirúrgica, né? Então, se tem um paciente que vai ter um procedimento eletivo, né? Aí tem aí obstetras, cardiologista que tem pacientes que operam. Então, se é um procedimento eletivo, então a gente tem tempo de tratar uma anemia antes do procedimento, para evitar que precise realmente da reserva. Então, a maioria das anemias são por perda ou ferroprivo, então a gente pode usar o ferro venoso, que é mais rápido que o oral, para otimizar essa hemoglobina antes do procedimento. Reduzir as perdas também, então, tanto no pré-operatório, por exemplo, paciente que
que tem uma hemorragia digestiva, fazer endoscopia, ligadura, ou um paciente que já está no procedimento cirúrgico, a gente usar técnicas cirúrgicas que expoliam menos o paciente. E tolerar a anemia seria até, no pós-operatório, continuar tratando a anemia para o paciente ficar bem, né? Então, esses 3 pilares. E aí, esse programa fez a gente ainda poupar mais, né, de transfusões dos pacientes cirúrgicos. Então, as vantagens dele. Então, vai ter menos riscos, né, que o paciente vai transfundir menos, vai ter um menos custo, porque a transfusão ainda é um procedimento de alto custo, por todo o processamento que é feito no sangue, por todos os testes que são realizados para a liberação do sangue sem doenças, né, seguro, e também menos escassez, porque a gente sabe, como eu falei no início, que o número de doadores no Brasil é baixo para a gente manter estoques seguros, né, todo ano. Aí, falando do concentrado de hemácia, né, eu não vou nem falar do sangue total, porque a gente, no momento, a gente fraciona todo o sangue que é doado, a gente não tem bolsas de sangue total reservado, então passei logo para o concentrado de hemácia. E aí eu vou sempre começar falando, em vez de falar da indicação, vou começar falando da contraindicação. Então, no caso de concentrado de hemácia, não existe transfusão profilática. Seria, eu vou transfundir sem ter uma indicação no momento, né? Sem ter quadro clínico que justifique. Então, já foi o tempo, né? Tem um slide lá na frente que fala, né? Que o paciente precisa ter uma hemoglobina X para fazer um procedimento, né? Então, a gente precisa ter paciente com sintomas para indicar a transfusão. Essa história também de aumentar o bem-estar, de cicatrizar a ferida, a gente viu que isso não é condizente mais com a evidência científica de hoje. Expandir volume, muito menos, né? O que a gente precisa focar quando vai indicar o sangue é aumentar a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos em casos de anemia. Então, a gente pode ter uma dificuldade de transporte, mas sem anemia. Então, a gente vai ter que ver outros recursos para tratar o doente. E a dose tem que ser suficiente para a correção dos sinais e sintomas da hipóxia. Então, tem um outro banner que fala, né, se o paciente está precisando de transfusão, os tempos mudaram, vamos fazer uma bolsa e reavaliar o doente para ver se ele precisa da segunda. Quando chegar lá na frente, eu cito um caso que eu lembrei. Então, aqui tem, no caso, dividiu em 2 grupos, né, esse material foi do Ministério da Saúde, do guiazinho de uso racional. Então, ele divide hemorragias agudas e as anemias normovolêmicas. Então, se a gente tem uma hemorragia com perda de 25% a 30% da volemia do paciente, com sintomas de taquicardia, hipotensão, ligúria, a gente não precisa esperar o hemograma, a gente já pode indicar a transfusão por essa situação clínica, né? Já a anemia normovolêmica, a gente sabe que o hemoglobina abaixo de 7, o paciente pode ter um risco de hipóxia tecidual e comprometimento das funções, então a gente vai ficar mais atento à indicação de transfusão. Entre 7 e 10, a gente vai ter que avaliar o estado clínico, vai ter que ter alguma evidência de que ele está realmente descompensando para precisar de transfusão. Já a hemoglobina acima de 10 é bem tolerada na maioria dos pacientes, exceto pacientes que têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatia isquêmica, ou os idosos com mais de 65 anos de idade. Então, a gente vai, nessas 3 situações, a gente pode ter uma necessidade mesmo com a hemoglobina acima de 10. E aí vem pelos procedimentos especiais, né? Então, o procedimento mais comum é o uso do filtro de leucócito, a gente chama de desleucocitados, né? Então, as indicações seriam em pacientes que já têm história de reação febril, que já teve história de alunização, ou para evitar a transmissão de citomegalovírus. Então, aqui eu estou detalhando mais, né? Então, se tem história de 2 reações, né? A gente pode usar o filtro de leucócito. Se tem anemias hemolíticas hereditárias, como as hemoglobinopatias, desfosforme, talassemia, a síndrome de imunodeficiência congênita, as doenças hematológicas como anemia plástica, leucemia mieloide, ou qualquer doença oncohematológica que ainda grave, que ainda não teve diagnóstico. Patrícia. Oi? Só chamar atenção para cardiopatias xenogênicas. Também exigem uma hemoglobina mais alta. Aqui no... Você está falando na indicação, né? Nas indicações. Só para não esquecer das nossas crianças.
complemento aí para mim. Esse é, como eu falei, né, o foco é geral. E a gente também usa o filtro de leucócito para prevenir citomegalovírus e, principalmente, né, pacientes com HIV, candidato a transplante, transfusão intrauterina, gestante e os recém-nascidos pré-termo abaixo de 1.200 gramas. Então, todos os recém-nascidos PIGs, né, pequenininhos, a gente tem que fazer o filtro de leucócito. E pacientes que precisam de plaquetas, plaquetas também podem ser filtradas. Que tem uma necessidade frequente de plaquetas, a gente também deve estar usando filtro. Porque quanto mais transfusões, tanto de hemácia como plaqueta, a gente vai ter mais chance de ter essa produção de anticorpos, né, que eu falei no início. E outro procedimento que a gente pode fazer nas hemácias é a fenotipagem, que a fenotipagem é a mesma coisa de tipagem, só que a gente expande a pesquisa, além do ABO e RH, para outros antígenos dos sistemas sanguíneos, né? Então, no caso de um paciente que tem um anticorpo regular, que é o pesquisa de anticorpo regular, o fundo direto positivo, quer dizer que ele tem um anticorpo. Então, a gente vai identificar o anticorpo e vai escolher uma bolsa que não tem aquele antígeno. Porque se a gente tem no organismo da gente um anticorpo e a gente recebe o antígeno semelhante, a gente vai ter uma reação antígeno-anticorpo e vai haver uma hemólise. Então, todo paciente que tem um anticorpo irregular, a gente tem que escolher uma hemácia, um concentrado de hemácia que não tem aquele antígeno. Então, todos os pacientes que devem ser fenotipados. Os mais imunogênicos são do sistema RH, né, que eu falei. Tem, além do B, né, tem o Ezão, o Ezinho, o Cezão, o Cezinho, e o QEL também é muito imunogênico. E pacientes que não têm o PAI positivo, mas que estão em esquema de transfusão crônica, aí a gente já procura dar hemácias fenotipadas desde o início, para evitar que eles se sensibilizem com esses outros antígenos. Agora tem um detalhe, para a gente fazer um hemocomponente fenotipado, a gente precisa ter a fenotipagem do paciente. E para fazer a fenotipagem do paciente, ele tem que estar com mais de 3 meses da última transfusão. Esse aí não vai estar com... o exame não vai estar influenciado com a transfusão que ele recebeu. Quero complementar mais alguma coisa em relação às hemácias? Vou passar para as plaquetas, tá? Não queria demorar muito. As plaquetas, a gente tem uma indicação mais para pacientes que têm uma contagem abaixo de 10.000, com sem sangramento, ou considerar abaixo de 20.000, com fatores de risco, tá? Para sangramento. Então, aqui tem contraindicação seria a PTT e a plaquetopenia induzida por heparina, que a gente tem evidências que não tem um resultado bom, e as indicações, vai ter não só a contagem de plaqueta, mas existem algumas doenças que você tem uma contagem razoável, mas a função da plaqueta não é boa. E fatores de risco, que seriam procedimentos. No caso das plaquetas, a gente vai ter transfusão profilática antes desses procedimentos. A dose da plaqueta, existe 2 tipos de plaqueta, randômica e puraférese. A plaqueta randômica é aquela que cada doação gera uma plaqueta. E uma unidade dessa plaqueta, ela vai ser calculada para cada 7 a 10 quilos do paciente. Então, o paciente de 60 quilos vai tomar 6 unidades. Já a plaqueta puraférese, ela corresponde de 6 a 8 plaquetas randômicas. Então, um adulto toma mais ou menos uma plaqueta puraférese. Em criança, abaixo de 15 quilos, a gente calcula de 5 a 10 ml por quilo. E aí pede em ml, porque aí vai ter plaqueta randômica de 50 ml, de 60 ml, e a gente vê quantas vai precisar e fraciona se for precisar de mais de uma. Uma coisa que é difícil a gente tirar do hábito, né, é essa questão da plaqueta de horário. A plaqueta não é antibiótico, não é medicação, né, então a gente tem que transfundir baseado na contagem de plaqueta daquele dia. Geralmente, uma dose é suficiente. Então, você tem um paciente que tomou plaqueta agora de manhã, que estava com a plaqueta de 10.000, a gente espera que ele tenha um incremento, dependendo do quantidade de volume que ele tome, para cima de 20.000, e que isso sustente pelo menos 48 horas, né? Porque as plaquetas já têm uma média de 7 dias. Então, a gente sabe que as plaquetas são transfundidas, vai ter plaquetas jovens
plaquetas mais velhas aqui naquele componente. Mas aí eu estou fazendo a média por baixo, né? Então a gente espera que se sustente ali um pouquinho de tempo. Então, o ideal é que só transfunda de novo no mesmo dia se ele tiver com clínica, tá? E aí eu coloquei algumas situações específicas, né? Plaquetopenia por diluição, então, um paciente que tem uma hemorragia muito aguda, precisa fazer uma troca de 2 volemias, a plaqueta abaixo de 50 mil já é indicado fazer transfusão. O plaquetas abaixo de 100 mil, quando tem uma alteração grave de hemostasia, por um trauma múltiplo ou do sistema nervoso central. Pacientes com CIBD, com sangramento, a gente também indica que manter uma plaqueta acima de 20 mil. Porque realmente o paciente com CIBD ele tem um distúrbio de coagulação e sangramentos com muita facilidade. A PTI, que é a purpura-trombocitopênica imunológica, é restrita para sangramentos graves. Por quê? Porque como ela é imunológica, ela vai ter anticorpos contra essa plaqueta. Então, o efeito é muito rápido de ação. E a gente pode ter até uma queda das plaquetas se os anticorpos dessas plaquetas também destruírem as que já estão lá circulando. A mesma coisa para dengue hemorrágica, leptospirose, fica restrita a sangramentos. A gente não vai transfundir só porque a plaqueta está baixa. Existem também as plaquetopenias por falência medular, ou uma doença hematológica, ou um tratamento com químio, rádio, aquilo que eu falei no começo. Se não tiver fator de risco, você só transfunde se estiver abaixo de 10 mil, e se tiver fatores de risco para evento hemorrágico, abaixo de 20 mil. E essas doenças aqui, que tem aqui uma imagem com a plaqueta quase do mesmo tamanho da hemácia, é o que a gente chama de plaqueta gigante, na Cira Bernard Solier, elas são encontradas, e aí esses pacientes que têm distúrbio de função, eles precisam de transfusão antes do procedimento, se eles não tiverem acesso a medicações antifibrinolíticas e de DABP, porque realmente, apesar da contagem ser boa, elas não funcionam. E aqui tem uma tabelinha com os procedimentos e o nível desejado de plaqueta para cada tipo de procedimento. Então, cirurgias aqui embaixo, né? Se for oftalmológica, neurológica, tem que estar acima de 100 mil. Qualquer outra cirurgia de médio e grande porte, acima de 50 mil, que também é um valor de corte para broncoscopia ou endoscopia com biópsia, e a biópsia hepática. Já os outros procedimentos sem biópsia, pode ser de 20 a 40 mil, uma biópsia aspirada de medula acima de 20 mil, e a função lombar acima de 20 ou 30 no adulto. Então, esses são realmente as indicações de transfusão profilática de plaqueta, são os procedimentos. E agora vamos falar um pouquinho do plasma, né? Então, se a gente tem um paciente com TAP, TPA alargado, a gente tem que descobrir a causa. A gente só vai transfundir plaqueta se houver sangramento. Então, o plasma, resumindo, né? Ele só está indicado se tiver um distúrbio de coagulação mais um sangramento. E se a gente decidir fazer plasma, a gente tem que calcular a dose correta. Tanto faz adulto ou criança, a dose recomendada é de 10 a 20 ml por quilo. Então, se o paciente tem 60 quilos, ele vai precisar de, no mínimo, 600 ml. E aí, vocês podem pedir, cada plasma tem mais ou menos 200 ml, ou você vai pedir 3 plasmas, ou já pode 600 ml, e o banco de sangue vai ver qual a quantidade de bolsas que ele vai precisar para atingir aqueles 600 ml. Então, o plasma tem muito mais contraindicação do que indicação, tá? Então, não é mais usado como expansor volêmico. Nas hipovolemias agudas, também não é usado. Em sangramento sem coagulopatia, ou em distúrbio de exames alterado de coagulação sem sangramento. E estado de perda proteica, que é comum com hipovolemia, a gente vai fazer albumina, né, que é o fator isolado. E a indicação de transfusão seria, como eu falei, né, restrita a distúrbio de coagulação com deficiência de múltiplos fatores, em sangramento, ou um paciente com hepatopatia, com alteração no TAP, com sangramento. A dose eu já falei, né? Por que essa dose? Porque é a dose que aumenta de 20% a 30% os níveis de fatores de coagulação, que seriam níveis que têm uma função boa para a hemostasia. E o CRIO, ele é um derivado do plasma, tá? Ele tem fatores, rico em fatores específicos, como o fator 1, que é o fibrinogênio, fator 8, o Lebran, e o fator 13. Então, a indicação dele é quando o paciente tem o sangramento, mas tem o fibrinogênio baixo.
é o mais comum, né? O fibrinogênico baixar. E aí a transfusão aí está indicada, tá? Agora, lembrando que no caso de leucemia promielocítica, gestante ou puérpera, e na transfusão maciça, a gente pode lançar mão mais do crio, do plasma do crio, que também não é sem tanto ser econômico, né? Porque eles têm uma predisposição a sangramentos mais intensos, né, piores. E aí, voltando um pouquinho para a questão da reserva cirúrgica, né, que eu falei do PBM, aí aquela história, né, a cirurgia sem transfusão deve ser o plano terapêutico para todos os pacientes. Então, a gente tem que tentar identificar e tratar a anemia no pré-operatório. Adriana, que lida muito com os pacientes cirúrgicos, o que você acha, né? Que a gente consegue fazer isso na prática, que a gente sabe que tem muito paciente do interior, né? Isso é difícil, né? Porque muita gente de fora, mas a gente tenta sempre. Porque a gente sempre sabe que ele já vai com uma hemoglobina baixa, né? E a gente, como a gente é muito criança pequena, né? A gente sabe que a anemia ferropriva, se não faz profilaxia, é inevitável, né? Se essas crianças de até 2 anos não tomam ferro, eles vão fazer ferropenia e às vezes anemia, né? Qualquer infecçãozinha já cai mais a hemoglobina. Pois Então, é, desculpa, Paty, na cirurgia cardíaca não tem como a gente entrar já com anemia, né? A gente precisa realmente ter uma reserva aí, porque a probabilidade aumenta bastante de usar. e otimizar a hemoglobina, assim, também deixando a reserva boa de ferro, né? Sempre, eu sei que tem que ter um pediatra para fazer isso, mas vocês podem ver essa questão, se eles estão fazendo profilaxia, pelo menos, né, para evitar que tenha uma ferropenia, que a gente sabe que depois da ferropenia vem a anemia, né? Então, é bater mesmo no ferro para essas criancinhas. A gente precisa conscientizar a base, né? E tentar fazer um pré-operatório que consiga atingir aí essa meta. Repetindo, né, essa otimização da hemoglobina no pré-operatório. Também tem a questão de otimizar a hemostasia do paciente, né, tentar, eles falam que a gente pode usar em cirurgias de trauma, cirurgias que tem um risco de perda de sangue de mais de 500 ml, no caso de adulto. A gente pode usar o transamino pré-operatório 3 horas antes para tentar otimizar essa hemostasia. Minimizar as perdas também, né? Aí aquela história das técnicas, da escolha, né? Escolher as técnicas menos invasivas. Está aqui já, né? E anestesias para conservação de sangue. E basear a indicação em evidência, né? Científica. Então, aí tem aqui, né? Essa história que o número 10 não é mágico, né? Se urgência, o paciente vai com hemoglobina até de 6, mas se for uma cirurgia eletiva, a gente tentar investigar e tratar a anemia antes do procedimento. Mas e aí, Adriana, tem na carne tem um número mágico aí? A gente, para entrar em cirurgia, né, com menos de 10, não dá, de jeito nenhum. E para os pacientes cianóticos, 13. 13, 14 é o número que a gente tem como mínimo, assim, entendeu? Mas isso também é com evidência, né, Adriana? Sim, com evidência. Com evidência, né? Sociedades e os guidelines também. Aqui é mais geral, então eu tento desmistificar isso, né? Mas a carne, como é uma subespecialidade aí, a coisa da carne pede é uma coisa mais específica, aí eu vou pedindo sua ajuda aqui. Tranquilo. Então, é que eu falei, né, do astronexâmico, pelo menos 3 horas antes, reduz a mortalidade, e é indicado para essas cirurgias que têm uma perda maior, né, prevista. Então, os médicos, parabenizar, né, que se preocupem em transfundir bem seus pacientes. A ideia da indicação, acho que era mais essa, de dar uma explanação geral. Se depois houver uma necessidade de a gente focar mais em uma área materno-fetal ou UTI, aí a gente tenta trazer uma coisa mais específica.
E o outro tem, aí, se quiser fazer algum comentário. E o outro tema que a gente ficou de trazer foi a hemovigilância. Né? Então, por que falar de hemovigilância? Né? Por que falar de reação? A gente pensa, né? Não é frequente, né? É uma coisa mais rara. Mas aí tem esse dado aí que já tem 3 anos, mas que é um dado que chama atenção, que foram 117 óbitos associados à transfusão no Brasil. Então, apesar de ser pouco frequente, que essa pouca frequência pode estar relacionada também à subnotificação, né? A gente tem uma suspeita grande de uma subnotificação. A gente tem até casos que o paciente pode ir a óbito por uma transfusão. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que falar, e a gente só vai notificar se a gente conhecer. E aí, e para a gente conhecer, a gente tem que ter um pouco de conhecimento e a gente tem que notificar também, né? Para não só quem está ali na ciência do paciente conhecer, mas essa informação ser disseminada, né? Para a gente poder prevenir outras reações no mesmo paciente ou em outros pacientes. Então, no site da gente tem a aba de banco de sangue. Nessa aba de banco de sangue vai ter aqui um acesso rápido e vai estar aqui a ficha de notificação de hemovigilância. No mesmo aba que tem, no mesmo lugar, acesso rápido, vai ter a solicitação de transfusão também, se quiserem fazer ela digital. Então, essa é a nossa ficha, tem uma frente e o verso. O verso, na verdade, quem está na assistência só vai preencher a frente. O verso fica a cargo do banco de sangue, que vai fazer os exames, e que vai concluir, normalmente sou eu que concluo essas reações, que vou fazer essa conclusão. Então, na frente que cabe a vocês, né, como é que a gente vai preencher? Tem os dados do paciente, tem os dados da transfusão, o setor, o hemocomponente, aí aqui tem uma pesquinha para a gente saber como preenche, e aqui tem os sinais e sintomas que o paciente apresenta, a classificação, né, de gravidade, leve, moderado, grave e óbito, e o que eu queria mais chamar a atenção era essa descrição do procedimento, porque essa descrição é muito importante para eu conseguir concluir a reação, né? Porque vai ter várias categorias: suspeita, possível, provável e confirmada. Então, quanto mais dado aqui nessa descrição, melhor. O que a gente precisa descrever? Qual a doença de base do paciente? Se ele já está, se ele está internado por outro motivo, né? Se ele está com pneumonia, se ele está com infecção, quais são os sinais vitais dele antes da transfusão, no final da transfusão e na hora da reação, que pode ser, a gente pode acabar a transfusão com a reação, ou ele pode até transfundir toda a bolsa, e depois de 1 hora, 2 horas, 10 horas, ele apresentar algum sintoma que pode estar relacionado à transfusão. Então, eu preciso saber esse tempo, tá? Entre o final da transfusão e o início da reação. E também sinais e sintomas e a evolução clínica, né? Qual foi a conduta tomada e qual foi o desfecho desse paciente. E quando a gente vai para o Notivisa, que no caso, se for um paciente de vocês, eu devolvo a ficha para vocês fazerem essa notificação, é importante saber esses dados. E aí eu vou falar um pouquinho de quais são as reações imediatas, né? A reação alérgica, eu comecei pela mais fácil, né? A reação alérgica, ela é uma reação de hipersensibilidade, que ela pode ser durante a transfusão. Para a gente considerar vinculada à transfusão, ela tem que ser até 4 horas após o término da transfusão. Para ser um caso confirmado, ela tem que apresentar pelo menos 2 dos sintomas, né? Olfato, prurido, urticária, edema de lábio, de língua, ou periorbital, conjuntival. Teve um paciente que, se não me engano, foi de cidade, que teve um edema de língua. Mais de uma vez ele teve um edema de língua. Então, é uma reação alérgica, mas também pode vir sintomas respiratórios, como dispneia, tosse, rouquidão. E aí, nesses casos de sintoma respiratório, a gente vai ter que diferenciar de outras reações. Mas se for só essa de pele, é mais fácil de a gente fechar como reação alérgica. E aí, a conduta é antialérgico, né? Não tem muito segredo, não. Se for uma reação alérgica grave, que a gente chama de anafilática, aí também teria que ter cuidado de terapia intensiva, né? Uma conduta mais direcionada para casos graves, né? Então, a alérgica é tranquilo. A alérgica leve é a única reação que a gente não vai precisar repetir os exames
com a amostra pós-transfusional. Então, aí, nessa consultoria do Albert, ele está dizendo para diminuir, né, as funções, e aí também diminuir as perdas, no caso, principalmente de crianças, né, quanto menos exfoliação, né, coleta de amostra, melhor. Então, na reação alérgica leve, a gente não precisa repetir os exames, porque ela é bem fácil de ser confirmada pela clínica, né, pelo tempo, se for até 4 horas. Já a febre, que seria o segundo sintoma mais comum, a gente vai precisar diferenciar se é uma contaminação bacteriana ou se é uma reação febril ou então até uma reação hemolítica. Então, para a gente fazer essa diferenciação, é importante que a gente faça a cultura do paciente, tanto do paciente como do hemocomponente. Se por acaso a transfusão não tiver sido finalizada, essa bolsa, ela precisa ser acondicionada e ser encaminhada para o banco de sangue para fazer a hemocultura, ou até mesmo fazer a hemocultura no serviço, né, pedindo uma amostra do paciente e a segunda amostra do hemocomponente, ou ela vai para a gente faz essa hemocultura. Por que é importante a hemocultura? Porque a gente só pode confirmar uma contaminação bacteriana se o micro-organismo que está no paciente é o mesmo que está na bolsa. Então, a gente precisa ter essas culturas, né? E, agora, se a gente tiver a cultura da bolsa e não conseguir a do paciente, mas ele tiver uma febre muito alta, assim, por exemplo, ele começou com 36, foi para 38,5, ele aumentou 2 graus. Então, isso aí já é uma evidência de durante a transfusão, até 24 horas após, pode ser relacionado à transfusão. Então, mesmo que a gente não tenha a cultura do paciente, se a gente tiver uma febre mais alta, né, dentro de 24 horas após a transfusão, a gente pode suspeitar de uma contaminação bacteriana. Então, a cultura é muito importante. E aí tem que colocar isso no protocolo, né, para ver se a gente consegue implantar isso na prática e a gente conseguir identificar mais reações. Porque se a gente não tiver a cultura, aí vai cair, a maioria das febres vai cair nessa reação febril não hemolítica, que é uma febre de 38 graus, com aumento de pelo menos 1 grau em relação ao valor pré-transfusional, que pode vir acompanhado de tremores e calafrios. Agora, só que esta aqui, ela tem 4 horas só após a transfusão. E aí a gente tem que descartar a contaminação e descartar a reação hemolítica. Então, toda febre, a gente precisa de uma amostra nova, porque a gente precisa descartar a reação hemolítica. Isso é feito com os testes pós-transfusionais, com a amostra pós-transfusional. Uma dúvida aqui. Então, vamos lá. A sobrecarga circulatória associada à transfusão é muito importante no hospital, porque a gente tem, né, pediatria, tem pacientes cirúrgicos da cardiologia, então é o público que a gente tem que ter mais atenção, são os extremos, né? As crianças pequenas, os idosos, e aí no meio do campo os pacientes que têm cardiopatia e não têm uma função boa, né, cardíaca. Por quê? Porque a sobrecarga é um edema pulmonar durante a transfusão até 6 horas após, com pelo menos 4 de seguintes características. Ou ele evolui com insuficiência respiratória, taquicardia, hipertensão, e um raio-x com a imagem sugestiva de edema, que são as clínicas mais comuns, né, de a gente encontrar, ou a gente vai ter que ter uma evidência de um balanço hídrico positivo ou um aumento da pressão venosa central. Então, precisa de 4 dessas 6 características para a gente confirmar que foi uma sobrecarga circulatória associada à transfusão. E se a gente tem esses pacientes de risco, é que a gente vai ter que ficar mais atento, tanto ao acompanhamento inicial dos primeiros 15 minutos, como a velocidade de infusão desse hemocomponente. Um paciente que já tem história, que a gente sabe realmente que o balanço vai ficar positivo, a gente pode até fracionar o hemocomponente. Então, a bolsa tem mais ou menos 300 ml. A gente pode já pedir a bolsa fracionada, 150 ml, e deixar a outra metade da bolsa para 6 horas, 8 horas, no máximo 20 horas depois, porque quando ela é fracionada no serviço de hemoterapia, ela fica na validade de 24 horas. É diferente de quando você instala o equipe e coloca no paciente. Aí a gente só tem 4 horas para transfundir. Então, se a gente tiver um paciente com esse risco, né, já teve sobrecarga, ou tem realmente uma função cardíaca, ou já está com um balanço positivo, a gente pode fazer esse fracionamento da bolsa. Porque se a gente não consegue fechar
4 desses 6 critérios, a gente pode classificar ela como uma dispneia associada à transfusão, que seria o desconforto respiratório nas primeiras 24 horas após a transfusão, mas que não fecha sobrecarga nem fecha trale, e não é também uma reação alérgica. Então, o que predomina é a dispneia nessa reação, e não pode ser explicada por qualquer doença de base do paciente, tá? A gente fechar como associada à transfusão. A trale, naquele gráfico que comecei mostrei lá no começo, ela é muito rara, mas é a principal causa de óbito, ou melhor, ela é a primeira ou a segunda, depende do trabalho, porque também tem muita reação hemolítica por troca, né? Identificação errada, troca de bolsa ou de amostra do paciente. Mas a trale, ela é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, então é um desconforto agudo durante ou até 6 horas após, sem evidência de lesão pulmonar anterior. Então vai ter que ter uma imagem compatível, né? Que não seja de sobrecarga, e uma hipoxemia, né? Uma saturação abaixo de 90, tem um caso que eu ia falar lá no começo, que eu resolvi deixar para cá, que foi a questão de uma transfusão profilática de hemácia, né? Um paciente estava para ser estubado, um bebê, e ele disse, não, antes da gente estubar, vamos dar uma hemácia para otimizar a hemoglobina e tal. E ele foi transfundido, ele estava para sair do aparelho, estava com raio-x bom, e ele deu uma descompensada, o raio-x ficou nessa imagem que vocês estão vendo, e a gente fechou com uma trale, porque foi uma coisa muito aguda, uma criança que estava bem, e estava saindo do tubo, e de repente aumentou o tempo de UTI, ficou mais uns dias lá entubado, por uma reação grave, transfusão. Então, a gente realmente tem que ter uma boa indicação para evitar esses tipos de risco, né, dessa balança aí, pender mais para o risco do que para o benefício. E também temos a dor aguda relacionada à transfusão. A dor aguda, ela é de curta duração, mas ela pode estar relacionada à transfusão até 24 horas após o término da transfusão. Ela pode ser na região lombar, torácica, pode ser nos membros, e não tem outra explicação para essa dor. Dentro das primeiras 24 horas, então, ela pode ser notificada como uma reação transfusional. Então, dentro das 24 horas, é importante a gente observar os 3 sintomas, né, que a gente falou hoje: febre, dispneia e dor. Então, um paciente que não vinha tendo nenhum desses 3 sintomas, e até 24 horas após a transfusão aparecer esses sintomas, a gente tem que estar notificando. Eu acho que no cidade a gente não implantou ainda, mas não lembro se quando era coração já tinha, mas a gente pode implantar a colocação de uma fichinha de hemovigilância, uma plaquinha, né, no leito do paciente transfundido, para a gente só tirar essa plaquinha depois de 24 horas, porque aí a gente se obriga a fazer a busca ativa, né, fazer essa visita 24 horas após a transfusão. É uma sugestão aí para o serviço, se não tiver ainda. Alguém sabe se já foi usada essa identificação do paciente pós-transfusão no hospital? Eu creio que não, Patrícia, mas é uma ótima sugestão. Excelente ideia, porque 24 horas depois a gente não fica pensando, né, na transfusão. E tendo a plaquinha, a gente já vai logo associar a primeira hipótese, que poderia ser aquela. Quando a gente tem uma agência no hospital, da agência mesmo, a gente faz essa busca, né, e tira a plaquinha. Mas aí, como a gente ainda não tem agência, aí teria que ser alguém da IUS ou alguém da equipe aí dela que conseguisse fazer essa visita, né? A visita, eu sei que eles fazem essa busca, acho que eles fazem sim, que eu vi na reunião que eles faziam, mas não com a plaquinha, seria mais para chamar a atenção de toda a equipe também, que eles na plaquinha colocava os sinais de sintomas, né? Tem que estar atento. E por último, eu acho que a última é a reação hemolítica aguda imunológica. Essa reação, ela também é muito grave, né? Ela pode ocorrer nas primeiras 24 horas, por uma incompatibilidade ABO, ou desses outros sistemas que a gente não testa de rotina, mas que pode também causar. Então, se for uma ABO, a gente vai, na hora da infusão, nos primeiros 15 minutos, por isso que a gente pede, né, para nos primeiros 15 minutos estar acompanhado, o paciente fica ansioso, fica agitado, fica
fica com a sensação que vai morrer, pode ter tremor, calafrio, febre, dor, local da posição, ou em outros locais. E aí vai agravando com oligúria, com hemoglobinúria, CIVD, pode chocar e morrer, se essa transfusão não for interrompida o mais rápido possível. E se for interrompido mais rápido e conseguir reverter ali a hemólise, mas mesmo assim a gente pode ter sinais de hemólise, como baixo incremento, assim, queda da hemoglobina de hematócrito, bilirrubina DHL elevado, e aí é importante estar monitorando esses pacientes de risco maior para hemólise, né? O distúrbio metabólico, esse é o que a gente menos pensa mesmo, né? Que é menos notificado, que é a evidência clínica de uma alteração de eletrólise, hipocalcemia, hipercalemia ou alcalose metabólica, na ausência desse distúrbio antes da transfusão. Então, aí a gente também pode relacionar, né, esses distúrbios, se a gente não encontrar outra causa, à transfusão. E tudo que eu falei até agora, né, está relacionado às imediatas, né? Depois meses do ano, ainda pode existir repercussões pacientes que são as reações tardias. E, cada um desses é mais importante que imagina. Por quê? Porque é muita cabeça, né? Para a gente ter uma transfusão segura, a gente tem que partir desde a identificação do que colheu a amostra lá, a tua no tubo, o médico solicitou a transfusão, a conferência da prescrição que o médico vai estar fazendo também, essa coleta de amostra com tubo pré-identificado, né, dá mais segurança. Quem recebeu essa licitação, fez o registro, fez a rechecagem, quem vai transportar, né, e armazenar essas amostras no componente, quem vai fazer a verificação dos sinais, fazer a montagem do sistema, fazer o acesso venoso, a dupla conferência da beira do leito, que é o que a consultoria está batendo, né, na tecla de ter 2 pessoas conferindo lá na instalação, identificando o paciente, fazendo esse acompanhamento no início, ajustando o cotejamento, monitorando todo o ato, permanecendo no início junto, registrando todas as etapas. Então, todo mundo é importante para essa segurança do procedimento. E é isso, né? A portaria ainda é de 2017, a consolidada, o marco conceitual, a última revisão de 2022, e esse guia também, em 2016, foi a última vez que foi feito o guia. E o Hemócio, eu gosto muito desse programa Educa Sangue, que aí está aí o site para vocês darem uma olhada. Então, obrigada pela atenção de todos, eu não queria estender muito para não ficar cansativo. Bom, aproveito para convidar todos a doarem sangue, né, compartilhar essa ideia. Agora, no dia 25, a gente teve o Dia Nacional do Doador de Sangue. E quem gostar, seja ser um doador também frequente, né, que é melhor ainda, né, quando o doador é frequente, porque a gente tem mais segurança, que fez testes recentes, né, e a gente fica mais tranquilo. Agora é hora de quem não perguntou ainda ficar à vontade, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Então, Patrícia, só gostaria de lembrar que nós vamos ter a campanha interna de doação de sangue, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, que a gente vai começar a fazer a divulgação para todos os colaboradores. Que bom. Vamos com tudo aí nessa campanha. Era para ser dia 25, mas é porque a gente também estava com uma campanha na sede e não teve como equipe para fazer as duas. Mas dia 16 vamos estar aí.